Que bom que vocês estão aqui. Eu fico feliz porque eu preguei, por exemplo, sábado passado, na igreja de Campo Grande. Eu estou com uma irritaçãozinha na garganta aqui, mas eu acredito que não vai atrapalhar não. E no sábado passado eu preguei na igreja de Campo Grande. E o sábado passado na verdade retrasado. Ontem eu preguei na igreja de Manguariba. E eu fico muito feliz quando eu venho à igreja de Palmares, porque é um grupo pequeno. E inclusive foi até um comentário feito pela minha esposa. Você vê, não tem espaço aqui para poder comportar todos. Tá vendo? Tá indo lá na calçada. Então que Deus seja louvado aqui pela liderança da igreja, pelo trabalho que a liderança da igreja tem feito, porque quando tem pessoas envolvidas realmente na missão, o resultado é esse. É uma igreja florida como está aqui, está bem cheio. Então que Deus seja louvado por cada um de vocês também que ouviram esse chamado do Espírito Santo. Eu não sei se tem algum amigo nos visitando nessa noite. Tem? Levanta sua mão, por favor. Quem está nos visitando nessa noite? Ninguém? Como aqui é um grupo, né? E nesse grupo aqui não tem uma divisão de uma seção de bancos na esquerda, uma seção de bancos na direita. Eu costumo fazer isso e eu fiz isso nessas duas últimas igrejas que eu preguei. E é uma dinâmica muito legal. E é uma forma da gente poder também presentear as pessoas que estão no nosso meio e que estão nos visitando. A gente vai fazer o seguinte, como a gente não tem essa divisão de banco, vamos supor que essa coluna aqui é a divisão. Então tem o meu lado direito da coluna para cá, o meu lado esquerdo da coluna para lá. Eu vou pedir para o meu lado direito, aqui é só o ensaio, depois nós vamos fazer para valer. E aí o lado esquerdo, quando eu fizer com o lado esquerdo, não vai precisar do ensaio, porque nós já fizemos com o lado direito e eles observaram. Eu vou pedir o seguinte, que vocês olhem nos olhos dos que estão do lado esquerdo, de todos os irmãos que estão do lado esquerdo, e falem assim, olha, sejam bem-vindos na presença de Deus. Ok? Agora nós vamos fazer para valer. Olhem bem nos olhos deles, todos eles, cada um olhando nos olhos de um. Sejam bem-vindos na presença de Deus. Amém. Agora, vamos fazer isso aqui com o lado esquerdo. Olhem bem nos olhos deles. Isso, agora falam assim, sejam bem-vindos na presença de Deus. Amém. Deus seja louvado. Eu vou pedir para os irmãos, antes de nós orarmos, que deixem as suas Bíblias abertas no livro de Lucas. Livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Eu tenho 20 minutos ali para poder falar um sermão de 1 hora. O irmão Edson lá. Todos acharam? Amém? Lucas, por enquanto só o livro de Lucas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos nesta noite, porque sabemos que o Senhor é Criador e mantenedor, ó Deus, de todas as coisas. Amém. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nesse momento, possa nos ajudar para que a gente venha se desligar, ó Deus, do mundo secular, venha se desligar, ó Deus, dos problemas que nós tivemos durante a semana, para que nesse momento, o único sinal que nós venhamos aqui receber, ó Deus, seja da Sua palavra. Que a Sua vontade, nesse momento, seja expressa através aqui, ó Deus, da Tua palavra, e que possamos sair daqui com a certeza de que entendemos a Sua vontade para as nossas vidas nesta noite de domingo, ó Pai. Que o Senhor possa falar poderosamente, ó Deus, através dos meus lábios, e também, ó Deus, no coração de cada um membro aqui presente, para que eles possam entender, ó Pai, a mensagem. Eu te peço essas coisas no nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas, no capítulo 10. A história que nós vamos estar aqui trabalhando é uma história bastante conhecida. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela se renova.
Então nós vamos com certeza enxergar essa mensagem que Deus tem para nós nessa noite de uma forma diferente. E eu falei dessa mesma mensagem na igreja de Campo Grande e eu percebi que muitos corações ali foram alcançados. E também falei dessa mesma mensagem na igreja de Manguariba. E eu percebi também que muitos corações ali foram alcançados. Nós estamos vivendo um período da história do universo que vai ser normal nós vermos as igrejas se encherem, tá? A igreja de Manguariba está fazendo um trabalho que eu também fiquei muito feliz, porque eu vi muito rosto diferente lá. Normalmente eu chegava na igreja de Manguariba e eu via a mesma igreja, mas tem muito rostinho diferente lá. E eu fiquei muito feliz. Amém. Então, o trabalho tem sido feito. E as pessoas estão aceitando o apelo do Espírito Santo. Nós vamos abordar aqui essa história, que está no versículo 25 do capítulo 10 do livro de Lucas, que fala do bom samaritano. Por sinal, nós falamos aqui de lei. E aqui tem tudo a ver. Só que nós vamos enxergar um outro lado da lei. No versículo 25, antes eu queria dizer que um certo dia Jesus falava para um grupo numeroso. E esse grupo numeroso eram os fariseus. Jesus, ele lia o coração desses homens como um livro aberto. Esses homens, eles tinham a intenção de retirar dos próprios lábios de Jesus algo que pudesse incriminá-lo. E no versículo 25, um doutor da lei, nós vamos estar lendo, ele é enviado até Jesus para que possa fazer essa interrogação, né? Interrogar Jesus. Mas Jesus, ele já sabia de tudo, de todas as intenções que passava no coração desses homens. E quando esse doutor da lei, um especialista na lei de Moisés, nos dias de hoje, seria um advogado, um intérprete da lei, algumas traduções diz doutor, outras dizem intérprete, né? Na minha diz intérprete, mas eu sei que tem traduções que diz doutor. Quando ele diz assim, no versículo 25, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus o quê? À prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você vê que o intérprete da lei, ele faz uma pergunta a Jesus. E em cima dessa pergunta, foi depois dessa pergunta que Jesus se viu a necessidade de criar essa história, a parábola do bom samaritano. Nós vamos ler o texto até o versículo 33. Versículo 33, isso. E nós vamos aplicar o texto. Depois nós vamos ler do 33 até, do 34 até o 37. Mas primeiro nós vamos ler e aplicar do versículo 25, do versículo 23 ao versículo 33. Que diz assim, versículo 26, porque nós já lemos o 25. Então Jesus lhe perguntou, após ele ter feito essa pergunta, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, o intérprete, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? 30. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o que semi-morto. 31.
casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. 32. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. 33. Nós vamos fazer aqui, vamos parar aqui. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu dele. Bom, nós vimos aqui que o cenário da história é o caminho entre Jerusalém e Jericó. Esse caminho, segundo a teologia adventista, é um caminho de aproximadamente 29 quilômetros. 29 quilômetros é uma distância boa, não é tão curto. E era um caminho muito rochoso, um caminho muito difícil de se percorrer. E como a gente vê aqui na narração da Bíblia, era um local perigoso, um local onde era percorrido por salteadores. E Jesus, ele vê a necessidade de, dentro dessa história, ele colocar alguns personagens. E esses personagens começou pela vítima, que nós vimos aqui. Depois da vítima, vieram os salteadores. Isso tudo ele estava ilustrando para poder responder ao intérprete da lei. E a intenção dele era atingir o coração também do intérprete da lei. Ele colocou a vítima, os salteadores, mas quem entrou agora aí na história? O sacerdote, o levita e o samaritano. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do sacerdote, só para a gente poder, a gente já entende, já sabe, mas para a gente poder entender um pouquinho aqui o objetivo dessa mensagem de hoje. O samaritano, o sacerdote, a gente vê na Bíblia que muito antes da lei de Deus ser escrita, já existia o quê? O trabalho, a função do sacerdote. Depois, vou simplificar bem. Depois, por intermédio de Moisés, Jesus estabeleceu por intermédio de Moisés, Deus estabeleceu por intermédio de Moisés. E Moisés, o que ele fez? Ele pegou seu irmão e nomeou seu irmão como o quê? Um sumo sacerdote. O que é um sumo sacerdote? A gente está falando de sacerdote, mas eu estou falando agora de um sumo sacerdote. Uma espécie de chefe de sacerdote. E aí depois, quem veio e passou a assumir esse lugar, que era um lugar de mediação entre o homem e Deus? O próprio Cristo. Ele passou a ser o sumo sacerdote, o mediador. E assim essa função de sacerdote deixou de existir. Deixou desse sacrifício, todos esses rituais deixaram de existir. A gente percebe que o sacerdote era o quê? Um homem religioso. Não é isso? Um homem que tinha uma responsabilidade dentro do templo. Quem ele era hoje, se nós pudéssemos classificar ele hoje, uma função para ele? Quem seria o sacerdote hoje? Pastor. Pastor. Um pastor. Não é isso? Agora e o levita? Levita somos nós. Seremos nós. Mas qual era a atividade do levita lá, naquele tempo? Ele Cuidar das coisas do tempo, né? exclusivamente pelas coisas do santuário. Isso. Ele ajudava, ele era um auxiliar do sacerdote. Ele organizava as coisas do templo. Né? Ele cuidava de toda ali a organização. E também, já é uma outra história, também é descendência também da tribo de Levi, que é uma outra história. Agora, e o samaritano? Era o lixo. Eram os Mas de marginalizados? onde vieram os samaritanos? Os marginalizados? Na cidade de Samaria, Que era a capital do Reino do Norte. capital do Reino do Norte. Sim, teve a divisão do reino, 2 para um lado, 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. E As 10 formaram o Reino do Norte, a capital era Samaria. Acabe reinou em Samaria.
Exato. Então daí saíram os samaritanos. Nós vemos que o samaritano, com relação à tribo de Judá, com relação ao reino do sul, né, de Judá, existia uma grande rivalidade. Então, o sacerdote e o levita eram o quê? Religiosos. Mas, para o samaritano, existia uma grande rivalidade entre esses dois povos. Não é isso? Os samaritanos vão dizer que eles tinham um status de quê? De odiado, de indignos. Marginalizados? Entendeu? E Jesus aqui, ele critica a falsa religião. Seriedade. Se nós examinarmos exatamente esse texto, aqui é onde ele entra com esses três personagens, o samaritano, o levita, o sacerdote e o samaritano, ele está criticando a falsa religião. O que é a falsa religião? É o ato de você simplesmente ter uma religião. É o ato de você vir ao templo, praticar rituais, você fingir ser um cristão. Nós vemos aqui que quando o sacerdote vinha, o que ficava lá em Jerusalém? Bastante conhecido pelo povo cristão, o povo judeu, o que ficava lá em Jerusalém? O templo, não é isso? E da onde ele estava vindo, provavelmente ele vinha da onde, o sacerdote? Do templo. E o sacerdote, ele teve a oportunidade de colocar em prática aquilo que ele aprendeu aonde? No templo. Mas o que foi que ele demonstrou ali? Medo, covardia. Indiferença. Foi de lado. Ele demonstrou ali que ele poderia estar vivendo debaixo da lei, mas ele não estava praticando o quê? A essência da lei. O amor. Qual foi a resposta aqui no versículo 26? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como que você interpretas? 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Teve um momento ali que o irmão Edson mostrou um versículo bíblico, João 14:15. O que Jesus diz lá? É automático. Se me amas, guardareis os meus mandamentos. O levita, ele fez o quê? A mesma coisa. Ele viu a necessidade daquele cidadão que estava ali, né, semi-morto conforme a Bíblia. E o que ele fez? Passou de lado. Fingiu que nem era com ele. O que Jesus ele quer dizer, Rodrigo, nessa noite para nós? O que nós estamos fazendo, a começar de dentro da nossa igreja? O que nós temos feito, os nossos atos de bondade para com o próximo? O que nós temos feito dentro do nosso lar? Quantas das vezes tem acontecido situações no meu lar, por exemplo, ou com os meus vizinhos, na qual eu tenho deixado passar despercebido, mas tem chegado até mim o conhecimento do sofrimento de uma pessoa, ou no meu lar, ou na minha igreja, ou na minha vizinhança, e eu tenho fingido que não é comigo. Talvez, amigos, eu esteja falando hoje aqui para pessoas que dentro dessa igreja estejam precisando de auxílio do seu irmão ao seu lado. Mas o seu irmão, ele sabe de cor os 10 mandamentos, do 1º ao 10º. Mas ele ainda não entendeu a verdadeira essência dos mandamentos de Deus, que é amar o nosso próximo.
E talvez aqui dentro hoje nós tenhamos pessoas que estejam precisando de um cuidado, talvez emprego, uma pessoa que está desempregada e está passando por uma situação, não sei, a esposa está grávida e ele sabe que ele vai precisar de recurso para poder manter. Às vezes a pessoa, não sei, tem 4 filhos e nós estamos aqui vindo arrumadinhos para a igreja. Em algum momento a gente visita esse irmão, em algum momento a gente chama o irmão, não consegue ter percepção para poder identificar que o nosso irmão está passando o quê? Por uma necessidade. O que aconteceu com o samaritano? Ele teve esse bom senso, essa percepção. O bom samaritano, ele viu a necessidade daquele homem, ele foi até aquele homem, ele não teve nenhum tipo de preconceito com aquele homem, porque existia uma regra naquele tempo de contaminação, lembra disso? Que o sacerdote também, ao tocar o semi-morto, ele imaginava ali que estivesse morto, ele deveria fazer o quê? O que nós falamos aqui, ó, um ritual. E acima de todas as coisas, o bom samaritano, ele se compadeceu daquele homem, daquela vítima. O que é se compadecer? É se colocar no lugar da pessoa. O que Jesus fazia no tempo da igreja apostólica? Ele andava aqui no meio, em carne e osso, como nós somos. E o que ele mais fazia? Ele dava o quê? Assistência física. Quais são os relatos ali que a Bíblia fala, somente nos evangelhos, de multiplicação de quê? De comida, né? De pães, de peixes, maná que cai do céu, saciando necessidade física. Necessidade mais o quê? De doença, necessidade espiritual. A gente vê aqui relatos de pessoas endemoniadas e que Jesus vai ali e liberta aquela pessoa. E todas essas necessidades, elas são reais no nosso tempo. E nós também, como representantes de Deus nessa terra, nós podemos também ser bons samaritanos na vida dessas pessoas. Sacerdote, levita, tiveram a oportunidade de praticar aquilo que eles deveriam demonstrar para o mundo, que é o amor para o próximo. E eles não fizeram isso. O texto, ele continua, e no versículo 34 fala assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 36. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aí o intérprete responde o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Jesus chama a atenção aqui para identificação do próximo. Quem é o nosso próximo? E ele deixa aqui claro para a gente que o nosso próximo é todo aquele que precisa da nossa ajuda. Amém. Vocês vejam que o bom samaritano, ele cuidou ali, deu assistência ali imediata que ele precisava. Ele levou o indivíduo, a vítima, para um local seguro, onde esse indivíduo poderia ter uma assistência um pouquinho mais avançada do que a que ele deu lá onde ele achou o indivíduo. E ele, como ele não ficou satisfeito ainda, ele falou para a pessoa que ficaria responsável pela vítima
o seguinte: olha, qualquer custo que você tiver a mais, quando eu voltar, você me informa esse custo, que eu vou fazer o quê? Eu vou te recompensar. E eu digo para os irmãos essa noite, quem fala isso para nós nessa noite? Jesus. É Jesus. Aleluia. Vai, Aloísio. Não sai agora não, Luísa. Espera aí, deixa acabar o culto. Mas vai, irmão Edson, vai, irmã Daniele. Vai cuidar das pessoas que estão lá fora sofrendo no mundo de tanta miséria, tristeza, morte, dor. Isso é letra de mim no binário. Um mundo de tanta miséria, tristeza, morte e dor. E Jesus fala pra gente nessa noite: vai. Essa mensagem, irmãos, ela vai muito além do que uma mensagem de assistencialismo. Ela também é uma mensagem, principalmente uma mensagem de salvação. Veja bem que a pergunta que o intérprete faz no início, ele diz bem assim, olha, que farei, no finalzinho do versículo 25, que farei, ele estava perguntando para o Criador, para Jesus, que farei para herdar o quê? A vida eterna. Jesus não falou de nenhum outro assunto, a não ser para o cuidado que nós precisamos ter com o nosso próximo. Aqui dá para entender que o próximo seria nós também, né? Também. Nós dos três seria o próximo ali, né? Exato, Nós seria o próximo. também. Agora, Jesus, ele quer que nós, como cristãos, eu tenho uma mensagem aqui, que está no livro Desejado de Todas as Nações, e que eu anotei aqui, escrevi a punho mesmo, que Ellen White, ela diz o seguinte, tá no livro Desejado de Todas as Nações, página 372. Ela diz o seguinte: muitos que professam seu nome deixaram de considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo. Olha só o início aqui, olha. Muitos dos que professam seu nome. Quem são os que professam o nome de Jesus? Somos nós. Não é isso? Deixaram o quê? De considerar o fato de que os cristãos têm de representar a Cristo, a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos. Se nós não praticarmos esses atos de bondade para com o nosso próximo, não importa qual seja a nossa profissão, não importa, eu posso ser um médico que cuida das pessoas, que salva as pessoas, fisicamente falando, mas não importa a minha profissão, se eu não praticar na minha vida o amor que Cristo tem me ensinado, levando bênção, cura, alívio da dor que as pessoas estão sentindo lá fora, eu não sou um cristão. Eu não posso me considerar um cristão. Quando eu olho para o cenário do nosso mundo, eu fico vendo o quanto às vezes nós, eu me incluo, somos negligentes com essa sociedade. Talvez a gente não vai conseguir aliviar a dor, vamos dizer assim, de toda Jardim Palmares. O grupo aqui é pequeno, mas eu tenho certeza que a dor de um vizinho nosso nós temos condição de aliviar. A dor de um irmão nosso da nossa igreja nós temos sim condições de aliviar. Em nome de Jesus, irmãos, eu simplifiquei bem, uma mensagem bem simples, mas em nome de Jesus, o apelo que eu faço para todos nesta noite. Aqui eu vejo uma igreja viva, aqui eu vejo uma igreja que representa a Cristo. Eu digo pelo fato de vocês terem uma ótima liderança
Eu digo pelo fato de essa igreja, esse grupo está crescendo de uma forma rápida. E vocês têm toda a condição de levar esse amor para as pessoas, da mesma forma que vocês vieram por intermédio de alguém que pregou esse amor para vocês, vocês têm condições agora de multiplicar ainda mais esse amor. Se todos nós tivéssemos um compromisso com uma sociedade, por exemplo, se eu pudesse, agora eu não posso realmente, mas é o meu sonho. Por exemplo, na região que eu estou ali, no Sagrado Coração lá dentro, que eu moro mais para cá, no Sagrado Coração lá dentro, ali tem muitas famílias que precisam, e muito. Eu queria muito dentro do meu orçamento poder ficar fixo ali, com pelo menos uma família para me ajudar com uma cesta básica, uma compra de mês mesmo. Não é chegar lá e dar um quilinho de arroz para ele e o restante dos dias o cidadão morre de fome, não. Uma compra de mês. Isso daí é um plano que eu tenho. Eu tenho orado muito em prol disso. E isso fazer parte da minha vida. O apelo que eu faço para a igreja essa noite, em nome de Jesus, não é que vocês vão sair daqui dando passos além daquilo que vocês podem fazer para vocês não se machucarem também, não é isso. Mas em nome de Jesus, é que vocês se comprometam não comigo, nem com o irmão Edson, nem com o irmão Mário, nem com os demais, nem com o irmão Aloísio, mas se comprometam com Jesus Cristo. Peçam para Ele que realmente vocês possam ser essa essência desse amor que é revelado através da palavra de Deus, para que a gente possa realmente, antes da volta de Jesus, aliviar o sofrimento, aliviar a dor das pessoas que estão lá fora e trazer elas para debaixo dessa maravilhosa graça, fazer elas conhecer o reino dos céus. Esse é o simples apelo que eu faço nessa noite para esse grupo aqui de Palmares. E que em nome de Jesus vocês possam aceitar e se envolver. Eu vejo aqui na igreja de Palmares que tem bastante adolescentes, jovens, e esse pedido, esse apelo é também principalmente para os jovens, que às vezes tem mais condições, mais tempo, às vezes tem lugares que são mais distantes, que às vezes os nossos idosos não podem alcançar, as pessoas mais idosas não podem alcançar, e a juventude pode sim estar lá em horários que às vezes as outras pessoas, os pais, os filhos estão trabalhando, e que a gente não venha parar de fazer esse trabalho, o trabalho de assistencialismo das pessoas que estão lá fora precisando da nossa ajuda. Que em nome de Jesus vocês possam ouvir esse apelo e que vocês possam fazer esse comprometimento com Deus, para que a gente possa sair daqui já pensando de forma diferente com relação ao nosso próximo. Em nome de Jesus, esse é o meu desejo, a minha oração. Eu tinha pedido para o irmão Edson para que a gente pudesse entoar um louvor, um hino do Inário, o número 315, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos nos colocar de pé. Nossos olhares em torno de ti se ajudam de alguém. Ser um auxílio ao teu próximo ali, se ajudam de alguém. Se ajudam de alguém, demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh, sim, ajuda de alguém. Muitos aguardam palavras de amor. Sim, ajuda de alguém. Ainda que seja pequeno favor, se ajude hoje alguém. Se
ajude hoje alguém, demonstre amor também, remove o temor e promove o amor. Oh sim, ajude hoje alguém. Muitos têm cargas pesadas demais. Sim, ajude hoje alguém. Quantos sucumbem seus tristes ais. Sim, ajude hoje alguém. Sim, ajude hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh sim, ajuda hoje alguém. Muitos da vida cansados estão. Sim, ajuda hoje alguém. Muitos procuram livre salvação. Sim, ajude hoje alguém. Sim, ajude hoje alguém. Demonstra-lhe amor também. Remove o temor e promove o amor. Oh sim, ajude hoje alguém. Amém. Mesmo que essa ajuda seja pequena, vamos ajudar alguém. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa nos ajudar a termos esse compromisso, ó Pai, com o nosso próximo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a identificar o nosso próximo e que a gente venha a praticar, ó Deus, a verdadeira essência da Sua lei e que possamos olhar de um modo diferente, especial para as pessoas que estão ao nosso redor, a começar de dentro das nossas famílias, do nosso lar, a nossa igreja, os nossos vizinhos, as pessoas que trabalham ao nosso redor. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos ajude a mantermos esse compromisso e a colocar em prática, que possamos sair da teoria e colocar em prática, ó Deus, essa ajuda para o nosso próximo, não só com o assistencialismo, mas também levando o Teu reino, ó Deus, levando o Teu plano de salvação para essas pessoas, ó Pai. Perdoa-se os nossos pecados, que os Teus santos anjos possam nos levar, nos guiar e proteger até os nossos lares. É o que eu te peço, ó Deus, humildemente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Confiante em meu Jesus, mas fiel a teu amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.